Sejam bem-vindos ao 26º dia da Maratona da Sabedoria. Eu quero começar fazendo uma pergunta muito sincera. Você conhece alguém que vive dando voltas? Troca de emprego, mas continua frustrado. Troca de relacionamento, mas encontra sempre o mesmo tipo de pessoa. Troca a igreja, troca a cidade, troca de amigos, mas a história é exatamente igual. A história é exatamente igual. E talvez seja essa pergunta, sabe? O problema não está no lugar ou dentro da pessoa. Provérbios 26 responde essa pergunta de uma forma extremamente direta. Salomão nos mostra que o maior perigo não é errar. Todos nós erramos. O maior perigo não é aprender. O maior perigo não é aprender com os próprios erros. Porque aquilo que você não corrige, você inevitavelmente repete. Hoje Deus quer quebrar ciclos. Hoje Deus quer revelar raízes. Hoje Deus quer mostrar que prosperidade começa quando existe coragem para mudar. Vocês estão comigo ou não? Quem está aqui pela primeira vez, digita 1. Segura na testa assim, ó. Ô Natália, bom dia, minha filha. Bom dia, obrigado, viu, gente, por vocês estarem aí. Então vamos lá. Obrigado, minha filha. Então, presta atenção. A Sara está pela primeira vez. Que legal, Sara. Seja bem-vinda. Seja bem-vinda. Então, presta atenção. Você conhece alguém que vive dando voltas? Troca de emprego, mas continua frustrado. Troca de relacionamento, mas encontra sempre o mesmo tipo de pessoa. Troca de igreja, de cidade, de amigos, mas a história continua exatamente igual. E talvez a pergunta seja, o problema está no lugar ou dentro da pessoa? Provérbios 26 vai responder de uma forma extremamente direta. Salomão nos mostra que o maior perigo não é errar. Todos nós erramos. O maior perigo é não aprender com os próprios erros. Obrigado, Natália, porque você chegou. Gratidão. Todos nós erramos. O maior perigo é não aprender com os próprios erros. Porque aquilo que você não corrige, você inevitavelmente repete. Hoje Deus quer quebrar ciclos, quer revelar raízes. Hoje Deus quer mostrar que prosperidade começa quando existe coragem para mudar. Mesmo que você não tenha, escreve assim, eu tenho coragem. Mesmo que você não tenha, escreve assim, eu tenho coragem. Prepare seu coração, porque Provérbios 26 não vai acariciar, ele vai confrontar. E toda confrontação produz uma escolha. Continuar vivendo em ciclos ou permitir que Deus escreva uma nova história. Olha, se tem um capítulo que pode libertar pessoas de viver em ciclos, é esse. Então, pega o link, compartilha a live, chama as pessoas. Se você está assistindo pelo YouTube, já compartilha, já se inscreve aqui no meu canal no YouTube. Sabe? Vamos lá. Vamos começar fazendo uma oração? Papai, obrigado, Senhor, por esse dia que está começando. Obrigado pelo que a Tua palavra continua viva, poderosa e capaz de transformar o nosso coração. Hoje nós pedimos algo muito especial. Revela-nos aquilo que ainda não conseguimos enxergar. Mostra-nos os ciclos que precisamos romper, as atitudes que precisamos abandonar,
as desculpas que precisamos vencer, as palavras que precisam ser transformadas. Não permita que terminemos essa live igual como começamos. Que o Teu Espírito Santo ilumine a nossa mente, quebrante o nosso coração e nos conduza à verdadeira sabedoria. Fala conosco, Senhor. Nós queremos aprender, nós queremos mudar, nós queremos nos transformar. Nós queremos viver o propósito que o Senhor preparou para nós. Nós te pedimos isso e já te agradecemos em nome de Jesus. Amém? Aleluia! Obrigado, Senhor. Obrigado. Bom, é muito bom estar por aqui. Nath, você está mandando mensagem, eu estou sem zap para ver a mensagem, ela aparece aqui e some, tá? Não consigo responder agora. Que alegria, gente. Hoje eu comecei mais cedo. Todo dia eu acordo cedinho, sabe? Mas assim, falei, eu vou começar a fazer essa live. Porque eu estou um pouco atrasada na nossa maratona, né? Quem sabe eu consigo fazer 2 lives, mas hoje eu vou palestrar à tarde, aí tá uma correria. Gente, ajuda no tap-tap, ajuda aí, ó. Aqui tem o Heart, você pega a moedinha aqui no baú, ativa o Heart, coisas que você faz que pode ajudar a live a ir mais longe, tá bom? Segurar aqui, ó, na tela do celular, assim, ó, vai aparecer republicar, você pode republicar. O TikTok é uma plataforma um pouco nova, tem muita gente chegando e não sabe como fazer. Tap nada mais é do que bater o dedinho na tela, assim você vai ver os coraçãozinhos subindo. E aí aumenta esse número aqui, ó, que tá 1.5. Entendeu? Isso aqui é o tap. Então o TikTok ele vai entender assim, ó, nossa, essa live tá interessante, as pessoas estão reagindo. Quando eu falo para você comentar, escreve assim, ó, hoje é o melhor dia da minha vida. Quando você comenta, o TikTok fala assim, nossa, as pessoas estão comentando. Oi, Fábio, bom dia, meu irmão, tudo bem? Se você comentar, se você compartilhar, se você republicar, o TikTok vai entregar mais a live e essa mensagem que nós vamos começar agora vai ir para mais gente, vai ajudar muita gente. A live de hoje está bem pesada, viu? Olha, a live de hoje não tá tomando monjaro. Tá pesado. Obrigado, meu irmão, Deus abençoe. Minha filha mandou vários presentes aí de Paris para mim, o Fábio. Deixa eu ver se tem algum aqui. Não tem, tá para lá. Mas vamos lá, gente. Hoje chegamos ao 26º capítulo de Provérbios. E olha quanta coisa Deus já nos ensinou, né? Aprendemos que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Aprendemos que as decisões moldam o nosso destino, que as palavras constroem ou destroem, que os relacionamentos influenciam nossa caminhada, que o orgulho precede a queda. E ontem, Provérbios 25, nos ensinou que a sabedoria sabe como agir em cada situação. E hoje Salomão dá mais um passo. Ele mostra que o que acontece quando alguém escolhe ou ignora a sabedoria. Presta atenção, gente. Hoje Salomão vai ensinar, vai te mostrar, aleluia, o que acontece quando alguém escolhe ou ignora a sabedoria. É um capítulo que fala sobre repetir erros, sobre viver presos em ciclos, sobre continuar tropeçando na mesma pedra. Você sabe o que é continuar tropeçando na mesma pedra? Imagina só. Santo Deus, olha o que o Senhor me trouxe agora. Imagina o Senhor olhando você errando. E aí você vai e erra de novo na mesma coisa. E de novo na mesma coisa. Imagina só o Senhor fala assim, meu filho, minha filha, aprende. Pelo amor de mim, aprende. Pelo amor de mim, aprende. Gente, não é brincadeira, não, é sério. Eu conheço muita gente próxima, que erra sempre nas mesmas coisas. Sabe qual é o nome que Salomão dá para essa pessoa? Tolo. É um
capítulo que fala sobre repetir erros, sobre viver em ciclos, sobre continuar tropeçando na mesma pedra, mas também é um capítulo cheio de esperança, porque todo ciclo pode ser quebrado quando a verdade encontra um coração disposto a mudar. Uau! Quem tem um coração disposto a mudar? Solta o coração aí. Quem tem um coração disposto a mudar? Aleluia! Escreve aí para mim. Qual é a cidade que você está? É isso, Nath, é sobre isso. O leão da sabedoria. Conta-se que um jovem observava um leão preso em um grande cercado. Todos os dias o animal fazia exatamente o mesmo caminho. Andava até uma pedra, virava à esquerda, dava alguns passos e voltava. Repetia horas e horas, dias e dias. O rapaz perguntou ao tratador: por que ele faz sempre o mesmo percurso? O tratador respondeu: porque durante muitos anos ele viveu em uma jaula, muito pequena. A jaula desapareceu, mas o caminho ficou gravado dentro dele. Gente, não, eu acho que tem pessoas que não entenderam, eu vou ler de novo. Eu vou fazer de novo. Aleluia, Senhor. Presta atenção, por favor, pelo amor de Deus, gente. Presta atenção nisso. Oi, Fábio, bom dia. Gente, vamos compartilhar, republicar essa live. Presta atenção nisso. Presta atenção. Conta-se que um jovem observava um leão preso em um grande cercado. Todos os dias, o animal... Lembra? Um cercado era muito grande. Era grande. Todos os dias, o animal fazia exatamente o mesmo caminho. Andava até uma pedra, virava à esquerda, dava alguns passos, voltava, repetia horas e horas, dias e dias. O rapaz perguntou ao tratador por que ele sempre faz o mesmo percurso. O tratador respondeu: presta atenção, porque durante anos, aleluia, ele viveu em uma jaula muito pequena. A jaula desapareceu, mas o caminho ficou gravado dentro dele. Muitas pessoas já foram libertas por Deus, mas continuam vivendo como se ainda estivessem presas. Os limites desapareceram, mas os hábitos continuam. Os medos continuam. As mesmas reações continuam. Aleluia! Provérbios 26 vai nos mostrar que a verdadeira prisão nem sempre está ao nosso redor. Muitas vezes está dentro de nós. Uau, gente, que fantástico isso. Obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor. Nossa, obrigado, papai. Só essa mensagem já apagou, já apagou. Aleluia, obrigado, Senhor. Que mensagem. Você conseguiu entender ou não? Obrigado, Fábio. Obrigado, Fabiana. Seja bem-vindo. Provérbios 26. Vamos lá, um contexto bíblico, tá? Provérbios 26 faz parte da coleção de provérbios preservados pelos homens do rei Ezequias. Aleluia! Diferente dos outros capítulos, aqui Salomão concentra grande parte dos seus ensinamentos em um único personagem, o insensato. Na Bíblia, o insensato não é alguém sem inteligência. Vocês estão me ouvindo bem?
Vocês estão me ouvindo bem? Obrigado, viu, Fábio, por você estar aí ajudando a gente na moderação. Obrigado, Nath. Glória a Deus, viu? Gratidão pela vida de vocês. Vocês estão ouvindo bem, né? Uau! Então vamos lá. O insensato na Bíblia não é alguém sem inteligência. Aleluia! É alguém que conhece a verdade, mas insiste em viver como se ela não existisse. Ele rejeita conselhos, repete os mesmos erros, não aceita correção, sempre encontra uma justificativa para permanecer igual. Por isso esse capítulo continua tão atual. Ele descreve um comportamento que pode aparecer em qualquer um de nós, quando deixamos de aprender e de permitir que Deus transforme o nosso coração. Vou repetir. Ele descreve um comportamento que pode aparecer em qualquer um de nós. Quando, garoto? Quando nós deixamos de aprender e de repetir e de permitir. Então vamos lá. A gente tem que aprender, gente. Esse comportamento aparece em qualquer pessoa. Ele pode aparecer em qualquer pessoa. Que faz o quê? Quando deixamos de aprender e de permitir que Deus transforme nosso coração. Quantos estão dispostos aqui a ter o coração transformado pelo Senhor? Gente, isso aqui, ó, esse roteiro que eu fiz, ele existe um método. E é o método chamado código. Hoje, durante a leitura, eu quero convidar você a observar uma pergunta. Existe algum ciclo da minha vida que Deus está tentando quebrar, mas eu continuo alimentando? Guarda essa pergunta. Existe algum ciclo da minha vida que Deus está tentando quebrar, mas eu continuo alimentando? Porque no final dessa live, ela pode mudar completamente a maneira de como você enxerga a sua própria história. Agora abra a sua Bíblia e nós vamos ler Provérbios 26, do versículo 1 até o versículo 12. Vamos ler com a ajuda de Deus e aqui do Espírito Santo. O Espírito Santo já está aqui, já está aqui bem antes de vocês chegarem. Versículo 1. Elogiar um tolo é tão absurdo como cair neve no verão ou chover no tempo da colheita. Elogiar um tolo é tão absurdo como cair neve no verão. Talvez você não tenha visto neve ainda, mas não cai neve no verão. E não dá para colher enquanto você vai plantar. A maldição não cai sobre quem não merece. Ela é como um passarinho que voa sem rumo. O chicote foi feito para o cavalo e o freio para o jumento. E a vara para as costas de quem não tem juízo, para as costas do tolo. Quem dá resposta séria a uma pergunta tola é tão tolo quanto quem a fez. Responda ao tolo de acordo com a tolice dele, para que ele não fique pensando que é sábio. Sabe o que está falando aqui? Às vezes está falando assim, seja bem-vindo, Thiago. Às vezes está falando assim, não tem paciência com quem é tolo, não. Se ele vier com uma balela, vai com uma balela para cima dele, porque senão ele vai achar que ele sabe demais. Olha o que está falando. Responda ao tolo de acordo com a tolice dele, para que ele não fique pensando que é sábio. Quem manda um tolo dar um recado está procurando problemas. Seria melhor que cortasse os próprios pés. Um provérbio citado por um tolo tem tanto valor como as pernas de um aleijado.
Para que serve a perna do aleijado? Para nada. Para que serve um tolo? Para nada. Gente, talvez você não está entendendo. Ou você está entendendo? Você está entendendo? Digita 1. Aqui, ó, tá na... a pessoa que aplicar isso aqui fica insuportável. Você sabe o que significa insuportável? Eu explico isso aqui em mentoria, mas eu vou explicar para vocês. Insuportável é não caber no suporte dos outros. Talvez você está convivendo com um tolo, está ouvindo o tolo, está alimentando a palavra do tolo, está dando razão para o tolo, e aí não sabe o porquê sua vida não vai para frente. Se você é a média das 5 pessoas que você convive, você fica só ouvindo o tolo. O Caramelo falou assim: crente, tudo insuportável. Isso aí, Caramelo. Seja bem-vindo. Um provérbio citado por um tolo tem tanto valor como as pernas do aleijado. Elogiar um tolo é o mesmo que amarrar uma pedra no estilingue. O tolo, citando um provérbios, fala demais e acha que seu nome deve... Concordo com você, Caramelo. Concordo, tem muito crente aí que é demais. O tolo faz uma tolice, vamos lá. O tolo, citando um provérbios, é como um bêbado tentando tirar o espinho da mão. O patrão que contrata qualquer tolo que lhe pede emprego acaba prejudicando todos. O patrão que contrata qualquer tolo que lhe pede emprego acaba prejudicando todos. Você é amado, Caramelo. O tolo faz uma tolice. O tolo que faz uma tolice pela segunda vez é como um cachorro que volta ao vômito. Olha que interessante. O tolo que faz uma tolice pela segunda vez é como um cachorro que volta ao vômito. Pode-se esperar mais de um tolo do que quem pensa que é sábio. O preguiçoso. Opa, até o 12. Agora a gente vai lá para a explicação. Me empolguei aqui. Hoje nós vamos contemplar um dos retratos mais sinceros que a Bíblia traz do comportamento humano. Enquanto fazemos essa leitura, não pense apenas nas pessoas ao seu redor. Peça ao Espírito Santo que mostre se algumas dessas atitudes ainda existem dentro de você. Porque a sabedoria começa quando deixamos de apontar o dedo. Cadê o Caramelo? Tá aí, já foi embora. Porque a sabedoria começa quando deixamos de apontar o dedo para os outros e começamos a permitir que Deus transforme o nosso próprio coração. Vamos para a explicação? Logo no início, precisamos entender uma coisa muito importante. Salomão não está zombando de pessoas com menos estudo ou menos inteligência. Na Bíblia, o tolo não é quem sabe pouco. O tolo é quem se recusa a aprender. Essa é uma diferença enorme. Há pessoas simples que são profundamente sábias. Há pessoas cheias de diplomas que continuam destruindo a própria vida, porque nunca aceitam correção. O problema nunca foi a falta de conhecimento, o problema sempre foi a resistência da transformação. Depois Salomão faz uma afirmação que parece dura. Não convém dar honra ao tolo. Por quê? Porque honra sem caráter fortalece o erro. Presta atenção. Honra sem caráter fortalece o erro. Honra sem caráter fortalece o erro. Vocês estão entendendo, não? Honra sem caráter
fortalece o erro. Vivemos uma geração que muitas vezes celebra a fama antes da integridade. Aplaude resultados sem perguntar quais princípios produziram aqueles resultados. A Bíblia nos ensina que reconhecimento deve caminhar junto com a responsabilidade. Quando exaltamos atitudes erradas, incentivamos outras pessoas a seguir o mesmo caminho. Quando exaltamos atitudes erradas, incentivamos outras pessoas a seguir o mesmo caminho. Em seguida, encontramos dois versículos que parecem contraditórios. O primeiro diz: não responda ao tolo. Depois diz: responda ao tolo. Mas Salomão não está se contradizendo. Ele está ensinando discernimento. Há momentos em que responder apenas alimenta uma discussão. E há momentos em que o silêncio faz o erro parecer verdade. Vocês estão conseguindo entender ou não? Gente, vamos bater 10k rapidinho aqui, daí o TikTok vai mais longe. Aí a mensagem vai mais longe. Se a gente bater 10k aqui, a mensagem vai mais longe. Ó, vamos bater 9k. Falta só 1000k rapidinho. Presta atenção. Há momentos em que responder apenas alimenta a discussão. E há momentos em que o silêncio faz o erro parecer verdade. A sabedoria não está em perceber a diferença. Nem toda batalha merece a nossa energia e nem todo silêncio é sinal de maturidade. É preciso discernir. O que é discernir? É escolher quando você vai responder e quando você vai ficar quieto. Jesus fez isso diversas vezes. Em alguns momentos respondeu com firmeza. Em outro permaneceu em silêncio diante das discussões. Ele nunca reagiu por impulso. Sempre respondeu com propósito. Então chegamos ao versículo mais conhecido desse capítulo. Assim como um tolo volta ao seu vômito, o tolo repete assim como um cachorro volta ao seu vômito, o tolo repete a tua tolice. A imagem é forte, né? Imagina. A imagem é muito forte. E o objetivo disso é nos despertar, gente. Salomão está dizendo que o grande perigo não é cair. Todos nós caímos em algum momento. Todos nós caímos. Em algum... Oi, Elis, seja bem-vindo, Elis. Republiquem a live, gente. Todos nós caímos em algum momento. O grande perigo é voltar continuamente ao mesmo erro sem aprender com ele. Muito obrigado por vocês estarem aqui. Ei, presta atenção. Salomão está dizendo que o grande perigo não é cair. Todos nós caímos em algum momento. O grande perigo é voltar continuamente ao mesmo erro sem aprender com ele. Quantas vezes, quantas pessoas vivem exatamente assim? Pedem perdão, prometem mudar, se emocionam, mas nunca enfrentam a raiz do problema. Mudam o cenário, mas não mudam o coração. E por isso o ciclo continua. Não importa se você está em Natal, se você está no Espírito Santo, se você está na França, como o Fábio, se você está em São Paulo, se você está em Alphaville. O que tem que mudar é dentro do coração. Mudar de cenário é mudar de lugar, né? Mas não muda o coração. E por isso continua o ciclo. E esse bloco termina com uma frase mais confrontadora de Provérbios. Há mais esperança para um tolo do que para quem pensa que já é sábio.
Isso acontece porque o arrogante fecha a porta do aprendizado. Quem acha que já sabe tudo, deixa de ouvir, deixa de crescer, deixa de ser corrigido. A humildade abre portas, o orgulho fecha. E é por isso que Deus trabalha primeiro no coração de quem está disposto a aprender. Quem está disposto a aprender aqui? Quem está disposto a aprender? Digita 1. De verdade, gente. Quem está disposto a aprender? Digita 1. E eu peguei Provérbios. Obrigado, Elis. E eu peguei Provérbios e peguei uma visão de Napoleão Hill. E agora a gente vai fazer uma conexão com Napoleão Hill. Napoleão Hill observou, deixa eu colocar um baú de tesoura aqui. Napoleão Hill observou. Colocando o baú aqui, precisa ativar o Regio, tá bom? Napoleão Hill observou que pessoas bem-sucedidas têm uma característica em comum. Elas revisam constantemente suas decisões, aprendem com os próprios erros e ajustam a rota quando necessário. Oh, que sensacional isso, hein? Quem insiste no mesmo comportamento esperando um resultado diferente, permanece preso no mesmo ciclo. Eu vou repetir isso. Quem insiste no mesmo comportamento esperando um resultado diferente, permanece preso ao mesmo ciclo. A sabedoria começa quando temos coragem de reconhecer que algo precisa mudar. Quantos aqui reconhecem que algo precisa mudar? Quantos aqui reconhecem? Ixi, tem que abastecer aqui, ó. Tem que colocar dinheiro aqui para mandar presente para vocês aí, ó. Vixe. Tá ficando caro esse TikTok aqui. Quantos aqui a sabedoria começa quando temos coragem de reconhecer que algo precisa mudar? E aí, algo precisa mudar aí ou não? Sim ou não? Não é baú, não, é sacola de prêmios. Algo precisa mudar, sim ou não? Estou recarregando aqui. O problema não é cair, é decidir permanecer no mesmo lugar. Quem rejeita a correção transforma um erro em um hábito. A humildade aprende, o orgulho repete. Gente, é tão simples. A humildade aprende, o orgulho repete. Não basta pedir para Deus mudar sua história, é preciso permitir que Ele mostre, que Ele transforme o seu coração. Vocês estão entendendo, não? Não basta pedir para Deus mudar a sua história, é preciso permitir que Ele transforme o seu coração. Toda mudança de destino começa com uma mudança de atitude. Mas Salomão continua. Agora ele muda o foco do tolo para o preguiçoso. E vamos descobrir que muitas vezes o maior obstáculo da nossa vida não está nas circunstâncias, não está, sabe aonde? Na desculpa que contamos para nós mesmos. Qual é a desculpa que você está contando para você mesmo? Hein? Qual é a desculpa que você está contando para você mesmo? Agora a gente vai para Provérbios 26, do versículo 13 até o 16. O
O preguiçoso fica em casa e diz: se eu sair, o leão me pega. O preguiçoso vira de um lado para o outro da cama. Ele é como uma porta que gira nas dobradiças, mas de fato não sai do lugar. Existe gente que tem preguiça até de pôr comida na própria boca. E o 16º fala: o preguiçoso acha que ele sozinho sabe mais do que 7 homens capazes de dar a resposta certa. Vamos voltar para a explicação. Agora nós chegamos no segundo bloco, onde Salomão muda o personagem. Sai o tolo e entra o preguiçoso. Mas presta atenção, ele não está falando apenas de alguém que gosta de dormir. Ele está falando de pessoas que vivem encontrando motivos para adiar aquilo que Deus já mandou fazer. Uau! Ele não está falando apenas de alguém que gosta de dormir, ele está falando de pessoas que vivem encontrando motivos para adiar aquilo que Deus já mandou fazer. Quantos têm filho aqui? Levanta a mão, vamos lá. Quando você pede para um filho fazer alguma coisa e o filho não faz, o que acontece? O filho está desobedecendo, sim ou não? Fala comigo. Quando você pede para o seu filho fazer alguma coisa e ele não faz, ele está o quê? Desobedecendo. Aleluia! Ei! Quando Deus pede para você fazer, amém. Quando Deus pede para você fazer alguma coisa e você arruma motivo para adiar aquilo que Deus mandou você fazer, você está desobedecendo. Hoje eu quero que você observe uma pergunta durante a leitura. Qual desculpa eu tenho usado para adiar aquilo que Deus espera de mim? Campeã internacional de dar desculpa, né, minha filha? Qual desculpa eu tenho usado para adiar aquilo que Deus espera de mim? Porque a procrastinação quase nunca se apresenta como preguiça. Ela costuma aparecer disfarçada de prudência, de medo, de perfeccionismo, ou ainda não chegou a hora. Fala a verdade. Pessoas perfeccionistas, elas nunca começam nada porque tem que estar perfeito. Pra você ter uma ideia, eu estou sem internet aqui. Estou usando internet de celular aqui, tá Tô roteando a internet do celular da Milena pro computador e tô com a minha internet aqui, porque tá sem internet aqui ainda. Poderia dar desculpa, eu estou sem internet. Mas quem é bom de desculpa não é bom de mais nada. Glória a Deus pela sua vida, por isso. Responde aí, qual desculpa eu tenho usado para adiar aquilo que Deus espera de mim? Porque a procrastinação quase nunca se apresenta como preguiça. Sim. Ela costuma aparecer disfarçada de prudência, de medo, de perfeccionismo, ou ainda não chegou a hora. Ainda não é minha hora. Vou esperar mais um pouco. Eu vou, tal dia eu vou. Aí chega no dia não vai. Eu vou fazer isso. Aí chega na hora e não faz. Esse trecho é quase uma caricatura, né? O preguiçoso diz: tem um leão na rua, se eu sair serei morto. Assim como a porta gira nas dobradiças, mas não sai do lugar, o preguiçoso vira de um lado para o outro da cama. O preguiçoso põe a mão no prato, mas tem preguiça demais para levar na boca. O preguiçoso pensa que é mais sábio do que 7 homens que respondem com bom senso. Salomão usa exageros de propósito para nos fazer enxergar um comportamento que muitas vezes passa desapercebido. Olha a primeira desculpa, tem um leão na rua. Gente, é claro que não tem um leão na rua. O preguiçoso cria perigo imaginário para justificar a própria incapacidade, a própria inércia. Oi, Valentina.
E isso continua acontecendo até hoje. Quantas pessoas dizem: ainda não vou abrir meu negócio porque o mercado está difícil. Tem gente que põe a culpa no governo, põe a culpa no imposto, põe a culpa no outro, põe a culpa. Ainda não vou vender porque a economia não ajuda. Ainda não vou pedir perdão, presta atenção porque isso aqui é forte. Ainda não vou pedir perdão porque talvez a outra pessoa não aceite. Ainda não vou servir a Deus porque primeiro eu preciso resolver minha vida. Você percebe? Nem sempre o obstáculo é real. Aleluia! Muitas vezes ele existe apenas na nossa cabeça. É a gente que fica criando. Obrigado, Campa38, por começar a me seguir. Não é, Alder? É bem assim. A gente fica inventando desculpa. Depois vem uma imagem que chama muita atenção, da porta que gira no dobradiça. Ela se movimenta, mas continua exatamente no mesmo lugar. Foi uma descrição perfeita. Obrigado, Josi, por estar seguindo aí, viu? Já pega o link, compartilha, segura na testa, publica a live. Olha que poderoso. Eu fui colocar ali, diz que acabou o crédito, eu tenho que ir lá, eu não consigo ir lá agora para fazer isso aí. Preciso focar na mensagem. Então o que acontece? A porta, ela que está na dobradiça, ela se movimenta. Mas obrigado, Dar, mas continua no mesmo lugar. Sabe? É uma descrição perfeita de tantas vidas. Existe movimento, mas não existe progresso. As pessoas fazem curso, compram livro, assistem vídeos, anotam tudo, faz planejamento, mas nunca dá o passo que realmente transforma a realidade. Ela confunde atividade com avanço. Natália, essa live tá top, hein, minha filha? Você tá conseguindo entender? Mas Deus não nos chamou apenas para nos movimentarmos. Ele nos chamou para caminharmos. Até a mulher do fluxo de sangue, ela teve que se movimentar. Tem uma passagem muito forte daquele centurião que vai até o Senhor. E aí o Senhor fala assim, não, eu vou lá na sua casa. Daí ele fala assim, não, Senhor, o Senhor é tão poderoso que só a sua palavra pode curar. Aí o Senhor fala assim, eu nunca vi tamanha fé. Aleluia, um dos mais lindos que eu acho. Eu nunca vi tamanha fé. Vai. Só que o Senhor não precisou ir, porque a fé do cara salvou, mas o cara teve que ir até o Senhor. A fé dele foi tamanho, mas foi tão grande, que ele foi buscar a cura para o outro, sabe? Tem muita gente que compra livro, faz curso, assiste vídeo, anota tudo, faz planejamento, mas nunca dá o passo que realmente transforma a realidade. Qual é o passo que você precisa dar? Qual é a ação que você... Não adianta só ficar orando, gente. Que você precisa fazer para mudar a realidade. A pessoa confunde atividade com avanço. Mas Deus não nos chamou apenas para nos movimentarmos. Ele nos chamou para caminhar. Porque movimentar, até a porta, na dobradiça movimenta. O versículo seguinte chega a ser engraçado. O preguiçoso coloca a mão no prato, mas tem preguiça de levar na boca. Aleluia! É a maneira de dizer que algumas pessoas começam, mas não terminam. Você está doido. Tem talento, tem oportunidade, tem capacidade. Olha aqui, Natália.
Pessoa tem talento, tem oportunidade, tem capacidade, mas falta. Qual foi a palavra que eu falei para você ontem, minha filha? Constância. Falta constância. E a diferença entre quem realiza grandes coisas e quem apenas sonha raramente está no talento, está na perseverança. A constância é a mãe de todos os resultados. Seja constante. Seja constante naquilo que vai trazer você para o Senhor. Seja constante naquilo que vai mudar a sua situação, os seus resultados. Então Salomão encerra com um alerta perigoso. O preguiçoso acredita que é mais sábio do que 7 homens sensatos. Ou seja, além de não agir, aleluia, além de não agir, ele ainda acha que está certo. E esse é o momento em que a preguiça deixa de ser um comportamento e se transforma em orgulho. O orgulhoso sempre acha que está certo. Alguém conhece algum orgulhoso? O orgulhoso sempre acha que está certo. Preguiça, hein? Ela deixa de ser um comportamento e se transforma em orgulho. Porque quando alguém para de ouvir conselhos, também para de crescer. Lembra da conexão com Napoleão Hill? Vamos para ela? Napoleão Hill escreveu que o medo é um dos maiores aliados da procrastinação. Obrigado, Laurelice. Napoleão Hill escreveu que o medo é um dos maiores aliados da procrastinação. Muitas pessoas não fracassam porque lhes faltam capacidade, fracassam porque esperam o momento perfeito. Mas o momento perfeito raramente chega. Os grandes resultados pertencem a quem decide agir, mesmo sem todas as garantias. Aleluia! Percebe o quanto que você é amada, minha filha? Olha que interessante. Os grandes resultados pertencem a quem decide agir, mesmo sem toda a garantia. Qual é a garantia que eu vou ter, que vai acontecer, que vai, que não vai, que vai, que é, que não é? A fé também funciona assim. Pedro só descobriu que podia andar sobre as águas quando teve coragem de dar o primeiro passo. Meu Deus do céu! A maior mentira da procrastinação é fazer você acreditar que amanhã será mais fácil. Quem vive de desculpas nunca viverá de resultados. O movimento não é sinônimo de progresso. O medo cria leões onde Deus já abriu o caminho. Deus abençoa os passos de fé, não desculpas bem elaboradas. E agora Salomão chega no trecho mais confrontador desse capítulo. Ele vai falar sobre pessoas que alimentam brigas, espalham fofocas, escondem ódio de palavras, escondem ódio através de palavras bonitas e usam língua para destruir o que Deus deseja restaurar. Vamos para o último bloco. Vamos ler Provérbios 26, do versículo 17 até o versículo 28, onde veremos que uma única palavra pode incendiar uma vida ou trazer cura para um coração. Olha, gente, aqui Salomão deixa de falar apenas sobre comportamentos individuais. Ele mostra como uma pessoa pode contaminar famílias, empresas, igrejas e amizades quando não governa a própria língua. Esse é um trecho, esse é um fechamento digno. Enquanto a gente vai fazer essa leitura, eu quero que você observe uma pergunta. As minhas palavras têm construído pontes
ou incendiado, ou acendido incêndio, ou levantando muros. Vamos ler, do versículo 17 até o 28. Quem se mete na discussão dos outros é como quem agarra pelas orelhas um cachorro que vai passando. Quem engana os outros e diz que é brincadeira é como um louco brincando com uma arma mortal. Sem a lenha, o fogo se apaga, e sem mexericos, a briga se acaba. Ó, até caiu a live, hein? Depois de gente falar do negócio direto, até caiu. Como o carvão sobre a brasa e a lenha sobre o fogo, assim é o briguento que atiça uma briga. Como gostamos de saboreá-los? Como o verniz cobre um pote de barro, as palavras fingidas encobrem um coração mau. O hipócrita que odeia esconde o seu ódio atrás da bajulação. Ele pode falar muito bem, mas não acredita no que ele diz, porque o seu coração está cheio de ódio. Ele pode disfarçar, mas todos acabam vendo a sua maldade. Quem coloca uma armadilha para o outro acaba caindo nela. Quem rola uma pedra será esmagado por ela. E quem odeia fere os outros com mentira. As palavras bajuladoras causam desgraça. Salomão termina esse capítulo mostrando que uma vida sem sabedoria não destrói apenas quem a vive, ela destrói todos ao redor. O primeiro alerta é surpreendente. Não entre em uma briga que não é sua. Não entre numa briga que não é sua. Quantas pessoas vivem cansadas porque decidiram carregar problemas que Deus nunca lhes entregou? Não, para. Eu vou falar de novo, tá bom? Quantas pessoas vivem cansadas porque decidiram carregar problemas que Deus nunca lhes entregou? Há uma diferença entre ajudar alguém e se tornar refém dos conflitos dos outros. A sabedoria sabe quando entrar e também sabe quando permanecer de fora. Nem toda discussão merece a nossa participação. E depois, Salomão fala sobre quem machuca os outros. E depois tenta minimizar dizendo, era só uma brincadeira. Como isso é atual, né, gente? Vivemos numa época em que muitas ofensas são disfarçadas de humor. Mas Deus nos ensina que palavras têm peso. Se aquilo que você disse feriu alguém, não deixa de ser pecado apenas porque você sorriu no final. A maturidade assume responsabilidade pelas próprias palavras. Talvez seja difícil de entender, né? A maturidade assume a responsabilidade pelas próprias palavras. Então chegamos a um versículo mais conhecido de Provérbios. Eu acho que eu falei ele ontem ou anteontem. Sem a lenha, o fogo se apaga. Toda fofoca precisa de alguém disposto a ouvir. Toda intriga precisa de alguém disposto a espalhar. Toda discussão precisa de alguém disposto a alimentar. Aleluia! Quando ninguém coloca mais lenha, o incêndio termina. Isso vale para a família, para o casamento, para o ambiente de trabalho, até para a igreja. Às vezes, o maior ato de sabedoria não é dar a resposta, não é dar uma resposta brilhante. É simplesmente não alimentar a discussão. Depois, Salomão nos alerta sobre algo ainda mais profundo. Nem toda palavra bonita
nasce de um coração bonito. Ele diz que algumas pessoas escondem o ódio atrás de discursos agradáveis. Que ensino atual, não? Fala comigo. Vivemos em um tempo que a aparência pode ser confundida com caráter, mas Deus não olha apenas para as palavras. Ele conhece as intenções do coração. Por isso, a verdadeira sabedoria nos ensina a cultivar sinceridade e não máscaras. O capítulo termina lembrando uma lei que atravessa toda a Bíblia. Quem prepara a armadilha acaba preso nela. Quem vive da mentira acaba sendo vencido pela própria mentira. Quem destrói reputações, mais cedo ou mais tarde, verá sua própria reputação ser colocado à prova. Deus não precisa ser apressado, mas Ele é justo. Toda semente produz um fruto. Na conexão que a gente faz com Napoleão Hill, Napoleão Hill diz que a personalidade é construída muito mais pelas atitudes repetidas do que pelos discursos. Uma reputação sólida não nasce de palavras bonitas, nasce da coerência entre aquilo que falamos e aquilo que vivemos. Salomão ensina exatamente isso. O caráter sempre vence a aparência. Oi, Márcia, bom dia. Mais cedo ou mais tarde, a verdade aparece. Obrigado, Márcia. Quem alimenta a fofoca nunca constrói paz. Ô, deixa eu te fazer uma pergunta. Você quer viver em paz? Não alimente a fofoca. Você quer viver em paz? Não alimente a fofoca. Palavras podem acender incêndios que levarão anos para serem apagados. Nem toda voz gentil revela um coração transformado. O caráter sempre aparece, mesmo quando a aparência tenta escondê-lo. Toda semente plantada pelas nossas palavras voltará para nós em forma de colheita. Olha só, vamos lá de novo, vamos lá. Toda semente plantada pela nossa palavra volta para nós em forma de colheita. Então aquilo que você fala, você colhe. Hoje nós vimos o retrato do tolo, do preguiçoso. Nós falamos hoje do tolo, do preguiçoso, do fofoqueiro, do mentiroso e das pessoas que vivem presas nos mesmos ciclos. Lembra da metáfora do leão? O leão estava preso num lugar gigante. Mas todo dia ele levantava, virava para a direita, dava mais uns 2 passos, voltava e sentava. Fazia isso repetidamente, horas e horas, dias e dias. Aí o rapaz perguntou por que o leão faz isso. É porque o leão esteve preso numa jaula pequena por muito tempo. Você conseguiu entender? Talvez, só que ele repete os mesmos comportamentos. Meu Deus do céu! Então vamos lá. Hoje nós vemos o retrato do tolo, do preguiçoso, do fofoqueiro, do mentiroso, de pessoas que vivem presas aos mesmos ciclos. Agora chega a hora de fazer uma pergunta mais importante dessa manhã. O que Deus está me chamando para corrigir antes que eu continue repetindo? E agora, gente, a gente chega no momento mais importante da live. É aqui que a palavra deixa de ser apenas um estudo
e se transforma em uma decisão. Nós precisamos internalizar a palavra. Depois de tudo que a gente leu hoje, eu quero que você esqueça por um instante as pessoas que vieram na sua mente durante essa live. Talvez você tenha pensado em alguém preguiçoso, em alguém fofoqueiro, talvez em alguém que sempre repete os mesmos erros, mas Deus não trouxe Provérbios 26 para revelar os outros. Ele trouxe para revelar cada um de nós. Porque se formos sinceros, todos nós temos algum ciclo que ainda precisa ser quebrado. Talvez não seja preguiça, talvez não seja mentira, talvez não seja fofoca, mas existe uma área da nossa vida onde às vezes insistimos em fazer a mesma coisa, esperando resultado diferente. E isso nunca funciona, gente. Deus não muda o nosso destino apenas porque desejamos. Ele muda o nosso destino quando permitimos que Ele transforme o nosso coração. A pergunta de hoje é bem simples, tá bom? Qual atitude Deus está pedindo para você corrigir? Aleluia! Antes que ela continue governando a sua vida. Porque o problema nunca foi cair. O problema é transformar a queda em residência. Nossa! Tem gente que caiu e transformou a queda em residência, está morando. Tem gente que está no deserto e não passa, continua no mesmo lugar no deserto. Você conhece alguém que fez do deserto uma morada? Vou dar uma risadinha, ó. Hã? Você conhece alguém? O problema nunca foi cair. O problema é transformar a queda em residência. O problema nunca foi errar. O problema é fazer do erro um estilo de vida. Aleluia! Hoje Deus está oferecendo um novo começo. Mas todo novo começo exige coragem para abandonar velhos hábitos. E Márcia? Hoje Deus está oferecendo um novo começo. A misericórdia do Senhor se renova todas as manhãs. Agora são 7h22. Se você está aqui pela primeira vez nessa live, sinta-se amado, porque normalmente essa live começa às 7h37. Dá até tempo de fazer outra live, sim ou não? Quem está disposto a começar o Provérbios capítulo 27, que a gente está atrasado? Ei, responde para você aí, ó. Aleluia, qual atitude Deus está pedindo para você corrigir antes que ela continue governando a sua vida? Porque o problema nunca foi cair. O problema é transformar a queda em residência. Tem gente que era só para passar por um deserto, mas está fazendo morada no deserto. Escreve assim, por favor, escreve. Deserto é lugar de passagem. Deserto é lugar de passagem. Deserto não é lugar de morada, pelo amor de Deus, Deus. Deserto é lugar de passagem. O problema, aleluia, é transformar a queda em residência. O problema nunca foi errar. O problema é fazer do erro um estilo de vida. Hoje Deus está oferecendo um novo começo. Oi, Nete, seja bem-vinda. Hoje Deus está oferecendo um novo começo. Mas
Todo começo exige coragem para abandonar velhos hábitos. Quem está aqui pela primeira vez? Quem não está acompanhando a Maratona da Sabedoria? Digita 1, se você não está acompanhando. Todos os dias a gente lê o Provérbios e extrai um código da sabedoria. E o código de hoje, sabe qual é? Chegou a hora do código da sabedoria de hoje. Escreve no seu caderno, escreve no chat aí. Repita em voz alta. O código de hoje é: o que você não corrige, você repete. Quem está pela primeira vez? Ô Nath, coloca meu zap aí igual a Luzinete coloca. Luzinete não está aqui, mas coloca aí um zap para as pessoas mandarem um oi para entrar no grupo, para entregar o mapa. O que você não corrige, você repete. Mais uma vez, o que você não corrige, você repete. Essa é uma lei da vida. Aquilo que você confronta, aquilo que você não confronta, você continua dominado por você. Aquilo que você não trata, você continua produzindo fruto. Aquilo que você não entrega a Deus, continua controlando o seu destino. A mudança começa quando a correção entra em um coração humilde. Isso, Márcia. Sei por que o TikTok ele bloqueia isso? Não é fácil, mas vamos vencer. Com o Senhor o fardo é leve e o jugo suave. Pega isso. Aquilo que você não confronta continua dominando você. Imagina o mapa mental dessa live, ele já está pronto, tá? Aquilo que você não confronta continua dominando você. Aquilo que você não trata continua produzindo frutos. Aquilo que você não entrega para Deus, aquilo que você não entrega para Deus, continua controlando o seu destino. A mudança começa quando a correção entra em um coração humilde. Agora responda aí para você mesmo. Qual resposta, agora responde para você mesmo. Qual ciclo precisa terminar hoje? Qual resposta, qual desculpa você alimentou por tempo demais? Qual comportamento já deveria ter sido corrigido? Qual conversa você já continua adiando? Qual perdão ainda não foi liberado? Qual hábito continua roubando a pessoa que Deus deseja formar em você? Aleluia! A boa notícia é que Deus nunca revela uma raiz apenas para constranger. Ele revela para curar, para libertar, para reconstruir. E hoje pode ser o dia em que um ciclo de anos será interrompido. Aleluia! Mas isso começa com uma decisão. A decisão não de apenas sair dessa live emocionado, mas transformado. Então, quem está aqui pela primeira vez, eu vou explicar. Eu faço a live todo dia, depois eu entrego. Depois eu entrego um mapa mental da live e um mapa de uma missão de 24 horas. Porque, garoto, como é que eu faço para acessar a sabedoria? Conheço, entendo, discerno, coloco em prática e acesso à sabedoria. Então, conhecimento, entendimento, discernimento, coloco em prática, acesso à sabedoria. E existe uma missão, ele entrega também um mapa para quem está no nosso grupo. Né? Escreve o número do meu zap aí, Natália. Eu fixo aqui. Então, o que acontece? Existe uma missão para você fazer durante essas 24 horas. E a missão de hoje é uma das mais importantes da maratona. Então, não está subindo. Pega um papel,
e escreve apenas uma resposta. Escreve assim, ó, entre no grupo, coloca lá 1191-551, escreve apenas, pega um papel, escreve apenas uma resposta. Qual é o comportamento que eu preciso corrigir para não continuar repetindo? Qual é o comportamento que eu preciso corrigir para não continuar repetindo? Escolha apenas um, não 10, um. Depois, durante as próximas 24 horas, toda vez que esse comportamento aparecer, você vai parar, vai orar por alguns segundos. E escolha agir da maneira diferente. No final do dia, faça uma pergunta. Hoje eu alimentei o meu velho ciclo ou dei meu primeiro passo para quebrá-lo? Pequenas decisões repetidas constroem uma nova história. Pequenas decisões repetidas constroem uma nova história. Ó, nós estamos acabando a maratona da sabedoria do dia 26. Hoje é dia 29, então eu tô atrasado. 27, 28. Tô atrasado 27, 28 e 29. 3. Eu tô pensando em fazer a 27 aqui na sequência, mas eu preciso encerrar a live por causa do arquivo que eu vou descer e depois subir no YouTube. Quem tá comigo? O gancho para o dia 27. Salomão vai responder uma pergunta que pode transformar completamente a maneira de como você escolhe as pessoas que caminham ao seu lado. Quem está moldando o seu caráter sem que você perceba? Vamos falar sobre amizades, influência, relacionamentos, humildade, planejamento e a força que as pessoas certas têm para construir ou destruir o nosso destino. E aí, quem está comigo? Eu vou encerrar essa live e vou abrir outra live. Porque se eu continuar nessa live, depois quando eu baixar vai dar muito trabalho. Então vou encerrar essa live e vou abrir outra live. Só a Natália que está comigo? Meu Deus do céu. Vamos orar? Porque tem gente que não vai ficar nessa live, na próxima live. Papai, obrigado. Obrigado por essa palavra tão verdadeira. Hoje nós entendemos que o maior inimigo da transformação não é o erro, é a insistência em permanecer nele. Revela, papai, aquilo que ainda precisa ser corrigido dentro de nós, nos dá humildade para aceitar a correção, coragem para mudar, disciplina para perseverar e sabedoria, Senhor, para romper os ciclos que têm atrasado o propósito que o Senhor preparou para a nossa vida. Que ao sairmos dessa live, não levamos apenas o conhecimento, que levamos uma decisão. Forme em nós um coração ensinável, um coração humilde, um coração que ama a verdadeira verdade, Senhor, mais do que amar e ter razão. Um coração que ama a verdade, mais do que ama ter razão. Nós entregamos nas tuas mãos, Senhor, na palma das tuas mãos, papai. Nós te pedimos e já te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Gente, então vamos lá. Se essa palavra falou no seu coração, compartilhe essa live com alguém que precisa romper ciclos de viver e viver uma nova história. Você que está aqui, me segue no YouTube, Fábio Garufe. Já ativa o sininho das notificações e se inscreve no canal. O meu Instagram é bem mais antigo do que o TikTok, então tem muito conteúdo no Instagram. O meu Instagram é Fábio Garufe 1, tá bom? Eu vou fazer o seguinte, então, eu vou encerrar essa live
e vou abrir outra live. Combinado? Vocês estão com